Agora que já fizemos a nossa revisão sobre números decimais e frações, vamos iniciar os exercícios. Então, eu irei explicar para vocês os exercícios dessa semana e se vocês ainda tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tudo bem? Um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica, muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada, em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro, ilustrada na figura abaixo, está dividida em 8 regiões, numeradas de 1 a 8, e cada uma delas representa um intervalo de 10 unidades. Então, aqui o exercício trouxe para a gente a imagem de uma escala de um amperímetro, onde o ponto central é o zero e os valores que vêm antes do zero são valores negativos e os valores depois do zero, valores positivos. Aqui ao lado eu trouxe para vocês a ilustração de um amperímetro, onde acontece a mesma coisa. O ponto central é o zero, os valores à esquerda do zero são negativos e à sua direita são positivos, e esse ponteiro ele varia de acordo com a corrente elétrica. Se a gente tiver uma corrente elétrica positiva, o nosso ponteiro vai girar para o lado positivo, para o lado direito, ou ele pode girar para o lado negativo, para o lado esquerdo, certo? E cada intervalo da escala desse amperímetro que o exercício trouxe está dividido em 10 unidades, certo? Então, vamos seguir aqui, ó. Durante uma medição, foram encontrados os valores menos 731 sobre 25 e 327 sobre 20. Esses valores apresentam, respectivamente, nas regiões. Então, em quais intervalos estão esses valores? O que a gente pode fazer? Lembra que eu acabei de falar para vocês que toda fração tem sua representação em números decimais? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos pegar a fração menos 731 sobre 25 e transformá-la numa divisão. Então, é numerador dividido pelo denominador. Menos 731 dividido por 25. Então, o resultado dessa divisão, a gente vai encontrá-la aqui nessa escala. Percebam que essa escala do amperímetro lembra muito a reta numérica que a gente já estudou. Vocês lembram? Então, vocês vão localizar aonde esse número se encontra na nossa reta, na escala desse amperímetro. Como a primeira fração é negativa, então ela vai se encontrar na parte negativa, à esquerda do zero. Então, vocês vão ver se esse número está entre 0 e menos 10, ou está entre menos 10 e menos 20, ou entre menos 20 e menos 30, ou entre menos 30 e menos 40. E vão ver em qual desses intervalos, né, em qual região esse número se encontra. Depois, fazer a mesma coisa para a fração 327 sobre 20. Basta fazer 327 dividido por 20. E esse valor agora vai se encontrar à direita do zero, que é o número negativo. Então, vocês vão ver em qual intervalo essa fração está, certo? Então, basta fazer as divisões. Exercício número 2. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa, que deverá ser feita em conjunto com os alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas. E para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas que escrevesse em cada uma um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais, escritos nelas, em ordem crescente, ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente, um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas, conforme mostra a figura abaixo. Então, temos a bandeirinha menos 2, menos 1,5, menos 1,
Uma bandeirinha que vamos descobrir qual é, a bandeirinha 0,7, 3 meios e 7 meios. Entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre -1 e 0,7 é 3 quartos, 0,5, 8 quartos, 4,7. Então, qual número entre estes se encontra entre o -1 e o 0,7? Vocês vão ver quais dessas opções se encontra entre esses dois números, certo? Então, eu coloquei uma dica, ó, lembre-se da reta numérica. Você terá que encontrar o número que está entre -1 e 0,7. Então, ó, façam a divisão entre 3 e 4. Esse número está entre -1 e 0,7? 0,5 está entre -1 e 0,7? 8 quartos, ou seja, 8 dividido por 4, está nesse intervalo? E 4,7 está nesse intervalo? Apenas uma resposta está correta, certo? Exercício 3. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas, utilizando os símbolos de maior que ou menor que. Lembram das nossas aulas? Eu dei uma dica para vocês não se confundirem com esses dois sinais. Daqui a pouquinho a gente vai rever isso. Então, letra A, 3,5 graus Celsius abaixo de zero e 1,3 graus Celsius acima de zero. Então, aqui aparece, ó, abaixo de zero e acima de zero. Lembra que na nossa reta numérica, o zero é o nosso ponto de referência. Tudo que está acima do zero são números positivos e tudo que está abaixo de zero são números negativos. Então, 3,5 abaixo de zero, eu estou falando de um número positivo ou de um número negativo? E acima de zero, estou falando de um número positivo ou de um número negativo? Então, primeiro vocês vão interpretar e conferir se vocês estão falando de um número positivo ou negativo. E depois fazer a comparação entre eles, certo? A letra B, 0,8 metros abaixo do nível do mar e 1 metro acima do nível do mar, certo? Então, primeiro vejam se a gente está falando de números positivos ou negativos, tá? Letra C, saldo positivo de R$ 85,20 e saldo positivo de R$ 52,10. Letra D, saldo negativo de 5 gols e saldo zero. Então, ó, a dica que eu coloquei para vocês. Primeiro, verifique se o número é positivo ou negativo. Depois, veja como fazemos para ordenar os números decimais, certo? Primeiro comparamos as partes inteiras, depois as partes decimais. E terceiro, lembre-se de nossas aulas. Aqui também, ó, gente, no segundo, lembrem-se da reta numérica, tá bom? Terceiro lembrete, lembre-se das nossas aulas. Lembram como que a gente fazia para ver se a gente estava colocando um símbolo de maior ou de menor? A gente sempre comparava, ó, com Pac-Man. A boquinha aberta sempre aponta para o maior número. Então, 1,2 é menor do que 3,4. 3,4 tem parte inteira maior, certo? Então, olha, a boquinha do Pac-Man aponta para o 3,4, que é maior. E aqui no segundo exemplo, 5,3 é maior do que menos 7,8. Então, olha, a boquinha do Pac-Man aponta para o maior. Beleza? Então, usamos o símbolo de maior que. Não confundam esses dois símbolos, tá bom, gente? Questão 4. A figura 1 representa dois tubos de vidro, T e M, de mesma medida, cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os dois tubos T e M. Após ser despejado, parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo. Então, aqui temos, ó, a figura 1 e a figura 2. A figura 1, o tubo T e o tubo M, e a figura 2 com o tubo T e o tubo M. Mas agora despejamos o líquido do tubo M dentro do tubo T, completando o tubo T, certo? Nessas condições,
A fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 ou seja, vamos olhar agora apenas para o tubo M da figura 2. E vamos ver qual fração que representa o líquido que ainda tem nesse tubo. Letra A, 1/10, ou seja, se eu dividir esse tubo em 10 partes iguais e pegar uma parte, essa uma parte que eu peguei corresponde a essa parte amarela? Sim ou não? Verifiquem para mim. Letra B, 2/3, ou seja, se eu dividir esse tubo em 3 partes e pegar 2, será que corresponde a esse líquido amarelo? Verifiquem para mim. 4/7, mesmo processo. Se eu dividir o tubo M em 7 partes iguais, pegar 4, será que essas 4 partes que eu vou considerar correspondem a essa parte amarela? E por último, 11/10. Se eu dividir o tubo em 10 partes e colorir 11, será que eu vou estar colorindo apenas essa parte amarela? Apenas uma resposta vai estar correta, tá bom, pessoal? A quinta e última questão. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo, entre números racionais, e calcule o resultado dessas operações. Então, primeiro eu trouxe para vocês essa regrinha. Regra dos sinais, que vale para multiplicação e divisão. Então, sempre que tivermos número negativo com número negativo, o resultado será um número positivo. E quando a gente tiver um número negativo com número positivo, o resultado será um número negativo. Quando tiver um número positivo com negativo, o resultado será negativo. E quando tiver um número positivo com positivo, o resultado será positivo. Ou seja, sinais iguais, resultado será um número positivo. Sinais diferentes, resultado número negativo. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então, letra A. O produto entre menos 1,2 e mais 0,6. O produto, quando a gente fala produto, a gente está falando de qual operação matemática? Da multiplicação. Então, vocês terão que fazer menos 1,2 vezes 0,6. Mas como fazemos essa multiplicação? Aqui do lado eu trouxe um exemplo para vocês, 3,49 vezes 2,5. Então, vocês fazem primeiro a multiplicação normal que vocês conhecem, 5 vezes 9, 45. Vai 4, fica 5. 5 vezes 4, 20. Mais 4, que subiu, 24. Vai 2 agora. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Agora, vamos para o número de baixo. Coloca um zero, e começa. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Soma os 2 e vou ter o número 8.725. Mas e agora, o que eu faço para saber aonde eu vou colocar a vírgula? Eu conto quantas casas decimais eu tenho no primeiro número e quantas casas decimais eu tenho no segundo número. No meu primeiro número, eu tenho 2 casas decimais, eu tenho 2 números depois da vírgula. E no segundo número, eu tenho 1 casa decimal, 1 número depois da vírgula. 2 mais 1 dá 3. Então, eu vou ter 3 casas decimais no meu resultado, olha. 1, 2, 3. Então, a minha vírgula vai ficar depois do 8. Então, 8,725, com 3 casas decimais. Pois o meu primeiro número tem 2 casas decimais e o meu segundo número tem 1 casa decimal. Certo? Letra B. O quociente de menos 1,2 por mais 0,6. Então, o quociente, a gente está falando de qual operação matemática? Quociente, a gente está falando de divisão. Então, agora vocês irão fazer a divisão entre menos 1,2 e mais 0,6. Primeiro, pessoal, façam a regrinha do sinal, tá bom? Número negativo com número positivo, o resultado será negativo, tá? E como fazemos a divisão entre números decimais? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, 2,5 dividido por 0,05.
Então, primeiro, vamos tirar essa vírgula do número. Como vamos fazer isso? Aqui primeiro eu completei a casa decimal que estava faltando. Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho uma. Então, eu vou completar a casa decimal deste número com um zero. Então, 2,5 é a mesma coisa que 2,50. Agora, eu tenho duas casas decimais no primeiro e duas casas decimais no segundo. Agora, eu vou tirar essa vírgula. De que forma? Eu vou andar duas casas decimais deste lado e duas casas decimais deste lado. Andando duas casas decimais no primeiro número, 2,5, eu vou ter 250. E andando duas casas decimais no segundo número, eu vou ter 0,05, ou seja, a mesma coisa que 5. A gente sempre tem que andar a mesma quantidade de casas decimais nos dois números, tá bom? Porque o que acontece? Na verdade, eu estou multiplicando os dois números por 100 para tirar a vírgula, certo? Então, agora eu vou ter 250 dividido por 5, faço a divisão normal. 250 dividido por 5 é igual a 50. Então, 2,5 dividido por 0,05 é a mesma coisa que 50. Letra C. A soma entre menos 1,2 e mais 0,6. Exercícios de soma entre números decimais a gente já fez bastante. Vocês têm vários exemplos aí no caderno de vocês. Depois deem uma olhada, tá bom? A diferença entre menos 1,2 e mais 0,6. A diferença, a gente está falando de subtração. Então, vocês irão fazer a subtração de menos 1,2 e mais 0,6. Então, aqui, a gente vai ter que prestar atenção na regrinha do sinal, olha. Menos com mais dá menos. Então, vocês irão fazer menos 1,2 menos 0,6, ou seja, pensa, eu devo R$1,20 e devo 60 centavos. Quanto eu vou ter no final? Quanto eu vou estar devendo no final? Só vocês fazerem a continha, tá bom? Letra E. Menos 2/3 elevado à quarta potência. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de potência com fração. Então, eu tenho 3/5 elevado à quarta potência. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar a fração 3/5 4 vezes. 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5. Isso vai ser igual a 3 elevado a 4 e a 5 elevado à quarta potência. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81, e 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 625. Isso não é igual a 81, não é igual a 4 vezes 3, tá bom? Lembrem-se de potência. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, sobre potenciação, entre em contato comigo, tá bom? Letra F. O produto entre 4 e menos 1,16. Então, produto entre frações. Primeiro, gente, prestem atenção nos sinais, tá bom? Vejam a regrinha de sinais lá em cima. Depois, vocês fazem a multiplicação. Aqui eu trouxe para vocês 4 vezes 2/7. Basta a gente multiplicar o 4 pelo numerador da fração. 4 vezes 2, 8. E o número de baixo basta multiplicar por 1. 1 vezes 7, 7. Então, 4 vezes 2/7 é a mesma coisa que 8/7. Aqui embaixo trouxe outro exemplo. 6/7 vezes 8. Basta multiplicar 6 por 8 e o denominador multiplicar por 1. Tá bom? Não tem segredo nenhum também. Letra G. 0,7 elevado ao cubo. Então, é a mesma coisa, vocês irão multiplicar 0,7 3 vezes. Aqui eu trouxe um exemplo, 2,1 elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1, que é igual a 9,261. H e última questão. Menos 5 elevado à quarta potência. Aqui trouxe uma dica para vocês, Sempre que o sinal
que a gente tiver um sinal negativo, um número negativo elevado a um expoente par, o resultado da minha multiplicação será positivo. E se quando eu tiver um número negativo elevado por um expoente ímpar, o resultado será um número negativo. Certo, pessoal? Então, os exercícios da aula de hoje são esses. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Não deixem de perguntar. A aula de hoje tem várias definições que vocês já viram. Então, vocês irão relembrar muitos assuntos. E se vocês esqueceram, não lembram como faz, me procurem, tá bom? Nosso horário de plantão é hoje, das 3 às 4 horas, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.